hoje é água fluidificada. Então, os irmãos que já estão habituados a frequentar essa casa ou outra casa espírita, percebem que existe a instituição da água fluidificada, aos fins das reuniões, etc. Então, é por bem para aqueles que não têm uma noção exata do que seja. Eu já vi casos de pessoas que ficam receosas de beber água por pensar que pode ter algum feitiço ou alguma coisa assim. Então, quer dizer, é bom que nós tenhamos a noção um pouco mais precisa sobre o que é. A água fluidificada, ela é uma água normal, que ela é adicionada elementos fluídicos, energizada de forma para que ela possa ser potencializada para o nosso uso, para benefício da nossa saúde. Então, vocês observam que muitas das vezes nós pegamos água, compramos água no supermercado, pode-se pegar água da torneira também, se for potável, água da fonte, já foi utilizada aqui a água da fonte para fluidificação, e então água comum, só que ela tem adicionada elementos de energização, são fluidos que são benéficos para a nossa saúde. O espírito de Ramatiz, no livro Mediunidade e Cura, ele fala sobre a água fluidificada. Ele diz que ela tem aplicação terapêutica, ou seja, auxílio à nossa saúde. Ele diz que, pelas características físicas e químicas da água, ela é uma ótima condutora de energia. Então, por esta razão, que é possível se energizá-la e transferir esses fluidos para o nosso organismo. E, uma vez ingerido, ela atua como medicamento. Ela revitaliza os órgãos que estão debilitados e outras funções orgânicas também. Ou seja, a água fluidificada atua como medicamento. E ele diz ainda que a água fluidificada ela é como uma medicação, mas ela é livre das toxinas que os medicamentos contêm. E chegam a casos em que ela pode ser potencializada a níveis extremos, como os remédios homeopatas. Quando nós ingerimos água fluidificada, nós a absorvemos diretamente em estado de pureza, como ele diz. A diferença da água fluidificada, da ação medicamentosa que a água fluidificada tem para os medicamentos que nós já conhecemos, é que os medicamentos eles contêm esse quantum de energia, só que adicionado ao medicamento há outros elementos que são tóxicos, justamente para que a ação medicamentosa, para que o efeito do remédio possa atuar, então é agregado outros elementos químicos para potencializar, ou seja, no caso da água fluidificada, nós ingerimos aqueles fluidos livres desses agregados que vão associados aos medicamentos. O livro Consolador, no capítulo 5, Emmanuel diz que ela pode ser fluidificada de um modo geral, para benefício de todos, mas também ela pode ser fluidificada para aplicação particular. E aí, nesse caso, é bom que não seja utilizada por outras pessoas. Vamos observar a nossa experiência aqui. A água está ali sobre a mesa, ela vai ser fluidificada, já está sendo fluidificada. Ela está sendo fluidificada para uso geral, ou seja, cada um de nós vai se servir de um dos copos e o copo não foi selecionado diretamente para cada um, vai ser distribuído por ordem. Então, ou seja, ali ela contém
elementos que vai agir de um modo geral, que vai ser benéfico para todos. Agora, no outro caso, como acontece nas reuniões de quartas-feiras, para os que já conhecem, a gente pode trazer a nossa água para o meu uso individual, para o uso do meu filho. Então, a gente coloca o nome da pessoa, como tem aqui. Então, aquelas águas são personalizadas. Então, ela foi fluidificada para aquela pessoa em particular. Ela vai ter elementos que vão ser benéficos para aquela pessoa naquele momento. Então, ela pode ser fluidificada de um modo geral ou particularmente para um determinado indivíduo. E lembrando que, se a água é fluidificada para uma determinada pessoa, não é bom que outros bebam, conforme acontece com os medicamentos normais. Se eu vou no médico, o médico me receita um remédio, não vou o outro tomar só porque está sendo bom para mim. E ainda neste mesmo livro Consolador, Emmanuel diz que não é preciso nada, nenhum elemento especial para que a água seja fluidificada. Nós temos que pensar, nos libertar da visão mística da coisa. Ou seja, não precisa de um médium, um curador, não precisa que nós reduzimos as luzes, que nós colocamos alguma coisa, não precisa de nada para a água ser fluidificada. É um processo plenamente natural. E a explicação dele, a caridade não pode atender a situações especializadas, ou seja, a aplicação da água fluidificada, a fluidificação da água para aplicação para alguém, é um ato de caridade, ou dos espíritos, no caso dessa água que está sendo fluidificada pelos espíritos, é um ato de caridade deles para conosco, ou no caso em que a fluidificação seja feita magneticamente por um médium, é um ato de caridade desse médium. Ou seja, para que a caridade seja feita, ela é feita no momento em que é necessário. Não precisamos marcar a hora, não precisamos reservar nada para que faça a caridade. Então, no momento em que se precisa fazer a caridade é feita. Então, tanto o médium, magnetizador, como os espíritos, eles vão estar à disposição para fazê-lo. Os doentes, eles não podem depender disso. Então, é essa a mensagem que Emmanuel transmite nesse livro. O doente não pode depender de nenhuma situação. Nós vamos ver na frente como que se magnetiza, quem magnetiza essa água, e nós vamos perceber isso. Então, a água é beneficiada para nosso uso e nós temos que lembrar que nós temos as nossas necessidades na vida. Nós temos as necessidades por passar por determinadas coisas. Muitas vezes nós passamos por determinadas doenças que são chamadas de kármicas, porque elas têm um objetivo de nos trazer algum aprendizado, de resgatar determinadas coisas. Então, é lógico que a espiritualidade, quando fluidifica a água para o nosso bem-estar, mas nós temos que ter a ciência de que, acima da vontade de Deus, nada acontece. Então, tudo que acontece sempre vai ser submetido à vontade de Deus. Então, quem fluidifica a água? Normalmente são os espíritos desencarnados, conforme nós observamos aqui. Então, a água está ali, alguém que tenha mediunidade de visão pode perceber alguma coisa, eventualmente. Mas pessoas como eu, para mim, não tem ninguém perto da água. Então, os espíritos estão potencializando os espíritos encarnados. Nas sessões de fluidoterapia, nas reuniões como esta, nas reuniões do Evangelho no lar, nós podemos fluidificar a água também. Ela vai ser magnetizada pelas entidades desencarnadas ou por nós mesmos, ou pelas duas etapas, dependendo da oportunidade, dependendo da circunstância. Tá? Então, essa figura, ela mostra, espero que não esteja muito baixa para que vocês possam ver, ela mostra um processo. Quando nós fluidificamos a água,
nós vamos energizá-la, e esse processo, como eu falei, nós não conseguimos ver. Então, a fé, a confiança daquele que vai receber a água é parte importante, né? Quem já não ouviu falar a respeito dos tratamentos médicos do nosso mundo, em que se o paciente ele não aceita, não quer a cura, ele não consegue, o tratamento não consegue êxito. Da mesma forma, o tratamento com água fluidificada. Nós temos que ter fé que aquilo vai nos ajudar. Porque se eu assumo uma posição de descrença, eu vou criar uma resistência à ação do medicamento. E aí ele vai fazer pouco ou nenhum efeito. Então, nós temos que ter fé. A água, como eu disse, ela é um ótimo condutor de força eletromagnética. Então, os fluidos projetados sobre a água são impregnados. E como é que isso acontece? A molécula da água contém 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Os átomos são afastados e, entre os átomos, são colocados átomos espirituais, segundo os relatos dos espíritos. São colocados átomos espirituais que nós ainda não conhecemos, tá? Então, aquelas pessoas que têm uma visão mais científica da vida, elas podem pensar, mas que átomos são esses? São átomos que nós não conhecemos. É uma física como a física que nós estudamos normalmente. Só que, como o universo é tão grande e tem muita coisa para se conhecer ainda, nós conhecemos muito pouco da natureza, então esses átomos espirituais ainda são desconhecidos por nós. São colocados entre os átomos de hidrogênio e oxigênio. Então, quando nós ingerimos a água, nós vamos absorver esses átomos espirituais. Então, é assim que acontece. Bom, então, são 3 os tipos de fluidificação. O primeiro processo é a fluidificação magnética, em que um médium vai projetar as mãos sobre a água e, através da prece, através da concentração, ele vai transmitir fluidos benéficos para a água. Ele vai projetar os seus próprios fluidos. Tá? Então, é importante que a pessoa que vai fazer isso tenha uma certa saúde física e espiritual. É lógico que, se nós formos pensarmos de forma bem abrangente, sadio nenhum de nós somos, certo? Mas nós temos que perceber uma situação entre uma pessoa notadamente perturbada e uma pessoa mais equilibrada. Então, quer dizer, eu estou criando 2 extremos bem distantes para que nós possamos ter uma compreensão boa, né? Aí, dentro desses 2 extremos estão todos nós. Então, ou seja, uma pessoa boa vontade, uma pessoa que tenha fé no que está fazendo, porque senão ele vai projetar a mão ali, vamos pensar que a pessoa não está fazendo com consciente, não está fazendo convicta do que ele quer, ele projeta a mão sobre a água e vou ficar esperando aqui 2 minutos para que... Pronto, 2 minutos. Lógico que não é assim. Nós temos que entrar em comunhão com o alto, com Jesus, com a espiritualidade e pedir para que nosso fluido, os melhores fluidos que nós possuímos, possam ser utilizados na potencialização da água para que ela possa beneficiar aqueles que precisam. Então, essa é a saúde espiritual que eu imagino que nos são recomendadas, não é? Pois bem, a fluidificação magnética. Existe a fluidificação espiritual. Então, os espíritos vão projetar os fluidos diretamente para a água. Não vai ter nenhum intermediário. Então, nesse caso da fluidificação espiritual, nenhum ser encarnado vai projetar fluidos sobre a água. Tá? Esse tipo de fluidificação é o mais comum nas casas espíritas. Então, nós estamos fazendo a nossa reunião, a água está reservada para a fluidificação,
e durante o processo da reunião vão sendo colocados os fluidos consoante as necessidades da assistência daqueles que nós estamos assistindo. E existe a fluidificação mista. Então, o nosso fluido é projetado sobre a água, mas ele é amplificado, ele é potencializado pelos fluidos do mundo espiritual. Tá? Nós podemos, num caso de emergência em casa, nós fazemos uma fluidificação. Fazemos uma prece, projetar água sobre o copo, mas nós temos que ter a consciência de que isso não é brincadeira e não é o fato de que eu queira fazer isso que isso vai acontecer. Né? Existe umas condicionantes que nós, às vezes, não conseguimos perceber. Como eu disse, o importante é a boa vontade, é a fé. Bom, então, resumindo o que eu falei, a presença de médiuns curadores é dispensada pela fluidificação. Por quê? Os espíritos eles podem fazer isso diretamente sobre a água. Né? Qualquer um de nós podemos fazer isso. Temos que ter fé, temos que ter concentração. Pedir para a espiritualidade amiga possa nos auxiliar nesse processo. No culto do lar, é comum aqueles que participam do culto ter um copinho d'água para cada pessoa. Então, nós fazemos o culto. Vocês já sabem como é que faz o culto? Vocês fazem o culto? Vocês sabem o que é o culto? Isso é um motivo para uma outra palestra, mas eu vou falar aqui 2 minutinhos sobre isso. O que é o culto no lar? É nós, dentro da nossa casa, trazermos Jesus para nós. Chamarmos Jesus. E como é que nós chamamos Jesus? Nós todos sabemos que aquele célebre ditado, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Né? E alguém disse uma coisa diferente, diga-me quem és, que eu te direi quem te acompanha. Então, nós, através do Evangelho no Lar, nós fazemos uma reunião de meia hora, mais ou menos, não precisa ser mais que isso, onde nós vamos fazer prece, vamos ler, fazer uma leitura edificante, podemos ler o Evangelho, e comentarmos a mensagem. Pode ser uma passagem aberta ao calha, que nós fazemos uma leitura breve, comentamos, damos as opiniões de cada um para enriquecer e pronto. Depois, ao término da leitura, fazemos uma prece, podemos, e é bom que nós venhamos a pedir por pessoas que precisam, não só aqueles que nós conhecemos, mas pedir em geral para toda a humanidade, pedir que a nossa vizinhança possa ser harmonizada, para que todos nós possamos progredir, para que os bons espíritos possam vir e ajudar-nos com boas ideias. Então, ou seja, se nós vamos aos espíritos pedir auxílio, por que nós não vamos ser recebidos? Não vamos ser atendidos? Pois então, isso é o culto no lar. E é comum, na reunião do culto, nós colocamos um copinho de água para cada pessoa que esteja participando. Nós pegamos, ao fim, nós temos a confiança de que os espíritos que vieram nos assistir, que eles fluidificaram a água, e cada um vai beber o seu copinho. E pronto. Então, vejam bem, ela está sendo fluidificada pelos fluidos dos espíritos encarnados, associados ao nosso próprio, que estamos ali presentes. É como Emmanuel disse, através da mediunidade de Chico Xavier, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espera e confia. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter a certeza de que nós, tendo a boa vontade, nós querendo o melhor, Jesus, através da espiritualidade, vai nos auxiliar. Assim, aqui tem uma interessante, a imagem a figura da pessoa fazendo a fluidificação. Bom, eu procurei alguma coisa que a ciência pudesse dar de respaldo. Não é nada
muito categórico, mas são coisas que já aconteceram que vai nos levando ao processo de credibilidade da fluidificação da água. Dois cientistas, um cientista e um engenheiro, um físico, inventaram 4 instrumentos para demonstrar que a energia que emana da mão é capaz de alterar a ligação molecular da água. Então, para aqueles que possam duvidar, para aqueles que são mais céticos ou para aqueles que ficam na incerteza, então existem experimentos que já levam as coisas numa direção de comprovação. Isso não é suficiente para mostrar que realmente a água é potenciada, mas isso já basta para mostrar que existe alguma coisa. Então, nesse livro, As Curas Paranormais, fala sobre esse cientista. E a gente vê também um japonês chamado Masaru Emoto. Ele executou experiências com a água. Ele submeteu amostras de água de diversas qualidades, água pura, água poluída, diversas qualidades de água ao pensamento humano. Ele submeteu a amostras de água também a palavras, ações, e fotografou o resultado, ou seja, fotografou a amostra de água antes e depois de ser submetida ao experimento. E foram observadas coisas muito interessantes. Os cientistas, eles criticam Masaru Emoto por dizerem que os resultados, ele não permitiu que os cientistas tivessem acesso aos resultados. Eles questionaram também o critério que foi utilizado nos experimentos. Ou seja, isso não tem nenhuma base, categoricamente dizendo, científica, mas ela mostra que tem muita coisa por trás disso que merece de estudo, de aprofundamento. Tá? Então, ele colocou amostras de água sob essas palavras, sobre pensamentos, sobre sonhos, fotografou, congelou e fotografou. Vamos ver alguma coisa. A represa de Fujiwara, antes de um monge budista oferecer uma prece e após um monge budista oferecer uma prece. Então, observa que a estrutura molecular da água, ela se transforma. Tá? Agora, 2 amostras de água expostas a palavras. Seu tolo, dás-me nojo. Eu questiono, a palavra certa não é questionar, eu coloco dúvida, porque esse experimento, ele colocou palavras em japonês. Então, eu fico pensando assim, como é que a água vai reagir às letras, à combinação de letras, né? Ou seja, se eu escrevo em inglês, ou escrevo em francês, ou em português, ou em japonês, como é que a água conhece os idiomas? Ou seja, alguma coisa precisa ser melhor explicada, vamos dizer assim. Mas isso, por si só, já basta para nós percebermos que tem alguma coisa que ser investigado com mais atenção. Água expostas a palavras, paz e obrigado. Eu vou mostrar para vocês trechos de 3 vídeos que eu peguei no YouTube, e vocês depois podem pesquisar pelo nome desse japonês, do Masaru Emoto. Então, eu tirei uma coisinha pouca, por causa do nosso tempo aqui, para que vocês possam ter uma noção melhor. Vê o áudio aí, Pedro. Emoto empezó a interesarse por la estructura molecular del agua. Recogió muestras y después de someterlas a diferentes estímulos,
Congeló unas pocas gotas. Las examinó bajo un microscopio de campo oscuro y las fotografió. Los resultados fueron sorprendentes. Si al agua que se congelaba se la enseñaban mensajes positivos o se ponía música clásica de fondo, la fotografía que se obtenía solía ser blanca, de un color puro y con forma de estrella casi perfecta. En cambio, si se la exponía a mensajes negativos o a música satánica, las formas se volvían monstruosas, violentas, predominando los colores marrones. La ciencia comienza a investigar cómo el pensamiento puede afectar en realidad a las moléculas y cómo todo esto puede influir en nuestra vida. Se inicia así un camino apasionante que nadie sabe hasta dónde nos llevará. Nona Sinfonia de Beethoven. A reação da água a músicas. Mozart, Serenata em Sol Maior. Sinfonia número 9, do Novo Mundo. De acordo com a vibração da música. Então, nós observamos que existe alguma coisa que acontece que reforça o nosso argumento de que a água é potencializada, de que a água traz benefício para a saúde quando ela é fluidificada. Lísias, diz André Luiz no Nosso Lar, que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Lá, em Nosso Lar, a água é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Quem assistiu o filme Nosso Lar, na parte inicial, depois que André Luiz foi recolhido para o Nosso Lar, ele recebe tratamento exclusivo por passe e água fluidificada. A água benta, que nós sabemos que a Igreja Católica utiliza, ela é água fluidificada também, que os santos, aqueles espíritos que são ligados à Igreja Católica, eles vão lá e abençoam. A hóstia também, ela é fluidificada para benefício dos fiéis. Então,
a fluidoterapia ela não é exclusividade do espiritismo, não foi nem o espiritismo que inventou. A água benta existe há muito mais tempo que o livro dos espíritos foi editado. Ou seja, antes de Allan Kardec nascer, o codificador, a água benta já existia. E ela nada mais era do que a água fluidificada. Então, todos podem utilizar e fluidificar a água. Temos que ter fé. Então, para concluir, a água fluidificada é uma água magnetizada, sobretudo pelos espíritos desencarnados. Sofre alteração, recebendo fluidos salutares que são colocadas para o nosso benefício, para o equilíbrio do nosso organismo e do nosso espírito. Cada pessoa que recebe água fluidificada vai atuar de uma forma apropriada, segundo a sua própria necessidade. Deve ser usada como medicamento, importante. O bom senso não nos diz que nós não podemos usar remédios sem necessidade, nós temos que fazer o mesmo com a água fluidificada. Nós não vamos pegar e ficar tentando, brincando de fluidificação. Nós temos que nos preocupar com uma coisa muito interessante, que é a mistificação. Nós não podemos ser mistificadores, nem para nós próprios. Então, nós temos que tratar esse assunto com seriedade. Tudo que acontece em excesso é prejudicial. Então, para concluir, eu queria desejar a todos um bom ano de 2014. Né? As pessoas costumam dizer assim, que o ano sorria para você, né? Mas o ano não é que sorri para mim. Nós é que temos que sorrir para o ano, para que o ano possa responder de forma sorridente também. Não é verdade? Então, que todos nós possamos ter um proveitoso ano de progresso, de aprendizado, de evolução, de que, pelo menos um passo que seja, nós possamos ter concluído ao chegar ao fim desse 2014. E que Jesus nos abençoe.